Mas é o seguinte, senhoras e senhores, eu gostei tanto do canal, a galera da live aqui também gostou bastante, né? Porque estão pedindo, né? O senhor Hario Bell, nosso... Quanto tempo de sub o Hario já tem mesmo? Caralho, 9 meses, pelo amor de Deus, Hario. Mandou, chat. Mandou, galera. Isso, eu tô gravando isso aqui em live, tá? Você que tá vendo no YouTube. Temos aqui Todoroki e o transtorno de estresse pós-traumático. Maravilha, maravilha. Let's go, gente. O You're Ever, eu esqueci, tá? Desculpa. Foi mal, esqueci. Let's go. Em 1, 2, 3. O psiquiatra Carl Jung dizia que o maior peso que uma criança pode carregar é a vida não vivida dos pais. Hoje é dia de Shoto Todoroki. Eu sou o Rafael, tenho formação em psicologia, esse é o Psicologia dos Animes. Curta, compartilhe, comente para eu trazer mais conteúdo de Boku no Hero. Então vamos lá conversar sobre o meu personagem favorito desse anime. Uma parte do cabelo vermelho, uma parte do cabelo branco, uma heterocromia completa nos olhos, uma característica rara, um olho de cada cor, um Cryomancer, Cryo frio, Mancer manipulador, manipulador do frio, ao mesmo tempo que é um Pyromancer também. Símbolos de um personagem que está se completando. Introvertido, inteligente, personagem distante. Quase sempre está olhando para baixo, sempre pensando e refletindo muito. O que se passa na cabeça de Shoto Todoroki. Um personagem que é muito parecido com o Zuko de Avatar. Sua cicatriz, seu ódio pelo pai, sua grande aproximação com a mãe. Ambos vêm de famílias importantes, controlam fogo e outro detalhe que eu não posso falar senão é spoiler do mangá. Todoroki tem um passado e uma história que poderia muito bem ser de um vilão. E a gente mesmo assim entenderia ele, mas não foi isso que aconteceu. Todoroki é o meu personagem favorito de Boku no Hero, pelo fato de ele usar gelo, mas com o tempo fui percebendo que ele é mais do que isso. Ele é muito mais do que um personagem que usa gelo. Ele usa fogo também, né? Porque ele é um personagem que foi moldado explicitamente na infância. O Shoto é um personagem que é o oposto do Bakugo, porém os dois vão ter algumas semelhanças. Os dois receberam ali uma pressão por causa da individualidade de cada um. A infância do Shoto é problemática por si só, e se ele está numa terapia, ele relata esses casos que aconteceram com ele na infância, você ali já vai ter uma visão ampla do que ele se tornou e como aquilo impactou nele. O pai do Shoto é a personificação de um pai abusivo e também de um pai narcisista. O Enji é um personagem cego pelos seus próprios objetivos. Ele Demais! foi um dos piores tipos de pai para o Shoto. O Enji queria ser o maior super-herói de todos, porém nunca conseguiu, e ele sempre atribuiu muito isso à individualidade do All Might. E isso fez ele tentar criar a criança com a individualidade perfeita. Depois do All Might se aposentar, o Enji consegue ali ser o número 1. E ele, como número 1, passa por algumas mudanças, mas aí já é assunto para um outro vídeo. Então o próprio relacionamento do pai do Todoroki vai ser uma espécie de relacionamento arranjado, pois a mãe do Shoto tem uma individualidade de gelo, enquanto o Endeavor, o Enji, tem de fogo. E quando o Todoroki nasce, ele percebe que conseguiu criar a criança perfeita. Na cabeça dele é a criança que vai superar o All Might. Ou seja, o Enji viu o Todoroki como uma continuação dele. E isso, infelizmente, é uma característica que muitos pais colocam nos filhos. Graças a Deus eu não tive uma mãe assim. Graças a Deus. Porque quem pensa bem, eu era uma criança muito inteligente demais, mas deficiente físico. Eu já tive problema pra caralho por conta de bullying, juntando essas duas coisas. Imagina se eu tivesse pressão da família, ou pressão dos pais, no caso da minha mãe, pra seguir a carreira dela. Tipo, eu tinha a pressão da família, não pela minha mãe, eu tinha pelo resto da família. Tipo, meu avô, os meus tios. Tipo, aquela ambientação do tipo... Nossa, tá vendo? Seu primo passou em primeiro lugar em tal faculdade. Tá vendo? Seu primo agora vai estar... Tá isso, seu primo aqui... Gente, vocês não têm ideia do quão... sofrível foi ouvir da minha mãe. Tipo, ela falou de uma forma educada, mas os meus tios não, tá? O meu tio não falou isso de forma educada. Eu sou deficiente físico, tá? Eu nunca aprendi nem consegui nadar na minha vida. Nunca. Aí... chega... Obviamente a minha mãe falou antes, só que depois eu ouvi do meu tio. Eu fiquei sabendo pelos dois que as filhas gêmeas do meu tio conseguiram vaga pra seletiva
para disputar as Olimpíadas do Rio 2016. Elas não conseguiram por isso aqui. Por muito pouco. Em natação ainda para completar. Minha mãe obviamente foi um pouquinho mais amistosa porque ela sempre soube conversar comigo. Agora o meu tio... É sério, eu tenho 2 primas que quase foram atletas olímpicas. Tá? Mas vamos continuar. Os filhos precisam ser... Sem contar, vamos lá. Eu tenho um outro primo que passou em primeiro na faculdade de veterinária da UFBA, da Universidade Federal da Bahia. Eu tenho uma prima que passou em quinto no curso de odontologia da faculdade... do curso de odontologia mais concorrido da Bahia. Ela passou em quinto. Hoje ela é uma dentista formada, vive bem pra caralho na Itália. Tem um primo meu que passou em segundo lugar na faculdade de engenharia química da UFBA também. E hoje trabalha no polo petroquímico de Camaçari pra Petrobras. E eu faço vídeo pro YouTube pra ganhar dinheiro. O que eles não foram, o que eles gostariam de ter sido. O filho ali seria a última chance dele realizar o sonho dele. E o grande problema disso é que você desconsidera a criança. O que o Shoto queria não importava. Não importava se ele não quisesse ser super-herói. Ele tinha que ser. Ou seja, o Enji não enxergava o Shoto como alguém único. Alguém que tem os seus próprios desejos, seu próprio caminho. O Endeavor enxergava o Shoto como seu eu ideal. Então o Shoto vai passar por treinamento... Por isso que eu tô falando, tá ligado? Que eu dou graças a Deus de que a minha mãe, pelo menos, ela sempre teve essa consciência de não forçar essa parada em mim. O tempo todo minha mãe falava: filho, eu só quero que você seja feliz fazendo algo que você gosta. Só isso. Porque se ela compactuasse do mesmo tipo de raciocínio, o mesmo tipo de pressão psicológica que os meus familiares acabavam colocando em mim, eu tinha surtado de uma forma muito pior do que eu surtei no ensino médio, mas vamos continuar. O Shoto como seu eu ideal. Então o Shoto vai passar por treinamentos pesados desde a primeira infância, não vai poder ter contato com seus irmãos. Além disso, esses treinamentos causaram danos a ele, ele vomitava nos treinamentos e ainda vai ver o pai dele por muitas vezes batendo na mãe dele. Soma tudo isso e você pode ter uma criança com graves problemas. Shoto vai carregar cicatrizes internas e uma cicatriz externa. Pode fazer-o lembrar desse dia, lembrar do tanto que ele sofreu. A mãe dele que causou essa queimadura no rosto do Shoto estava totalmente desnorteada. Tanto que o Shoto não culpa ela. A primeira relação que a criança tem na vida é com seus pais. E no caso dele, um pai abusivo e uma mãe que era vítima desse pai. E isso ele vai levar para a vida. Então o Shoto vai ser alguém frio, distante, sem amigos. No começo do anime, sempre você vai ver ele sozinho. Ou seja, ele meio que criou ali uma falsa independência. A psicóloga Mary Dinsmore falava do apego evitativo. Quando a criança percebe que a demanda de atenção dela não vai ser atendida, ela vai provocar um sentimento de independência que vai fazer ela reprimir os seus próprios desejos. É uma forma da criança se proteger do abandono. Ou seja, eu vou me afastar para não sofrer. E essa personalidade introvertida do Shoto pode ser por causa disso. Todo mundo é afetado de alguma forma quando passa por um evento traumático. Mas quando se torna persistente e impacta negativamente a vida da pessoa, como de fato acontece com o Shoto, pode ser um grande sinal de transtorno de estresse pós-traumático. É um transtorno caracterizado pela dificuldade de se recuperar depois de vivenciar ou testemunhar um evento traumático ou assustador. E o Shoto vai... Você pode comparar, eu fazer essa mesma analogia com 2 personagens do meu jogo favorito da minha vida inteira, The Last of Us 2, onde tanto a Ellie quanto a Abby sofrem do início ao fim do jogo de estresse pós-traumático. E você sente e vê os sintomas desta bodega atacando elas do início ao fim da gameplay. Vai carregar traços justamente dessa infância traumática e totalmente problemática que ele teve. Então esses eventos traumáticos vão ficar muito tempo na cabeça da pessoa, fazendo ela evitar situações que lembrem esses traumas. Falta de contato com os irmãos, a experiência abusiva que ele teve com o pai e uma confusão de sentimentos relacionados à mãe. Que além de sofrer os abusos do pai, ele via sua mãe ser agredida e ele se apegava muito à mãe dele. Ele tinha a mãe dele como uma fuga. Porém, depois que ela fica ali numa clínica psiquiátrica, ele perde o contato com ela, ficando com receio
até mesmo de visitá-la. Uma experiência traumática vai causar uma diminuição na atividade pré-frontal, que é uma região importante para a formação de memórias e pode estar relacionada ao não enfrentamento do sentimento e uma desregulação emocional. Então a gente vai perceber o Shoto tendo alguns flashbacks, esquecendo de alguns detalhes importantes, tanto que na luta dele contra o Deku faz ele se lembrar de novo dos reais motivos que fizeram ele querer se tornar um super-herói. Ele, depois de passar pelo treinamento com seu pai, ele abraça a mãe dele e ele tá ali assistindo o All Might, admirando ele. E é uma cena bem comovente. O Todoroki tava ali chorando, ele vendo o All Might, a postura do All Might, aquela vontade de ser super-herói. Cara, esse episódio é incrível. Esse episódio é maravilhoso. Os eventos traumáticos na vida dele fizeram ele esquecer de algumas coisas, de coisas importantes pra ele. Sim. Por isso que o Deku foi extremamente importante pra ele, porque o Shoto tinha os próprios objetivos dele. Concordo. E o Enji nunca tratou ele dessa forma. O Enji sempre tratou o Shoto como uma extensão dele e não como uma pessoa única. Independente do que o pai dele queria, ele queria também se tornar um super-herói. E usar o lado esquerdo dele ia ajudar muito ele a conseguir esse objetivo. Ou seja, tudo bem usar o outro lado para ser o que você quer ser. Ou seja, as palavras do Midoriya trazem de volta o verdadeiro Shoto. Porque apesar do Shoto ter sofrido na mão de um herói, isso era um grande motivo para ele se tornar um vilão. Ele ali formando sua personalidade, tendo ali a referência dos seus pais. E ao mesmo tempo o pai dele é um herói, porém um herói que não trata o seu filho adequadamente. Então a chance dele se tornar o contrário do seu pai era muito grande. Porém o Shoto não tem esse... Lembrando que até agora onde eu tô no anime, né, que é o episódio 19 da 4ª temporada, o Endeavor, ele é um herói de profissão, tá? Eu só o chamo de herói porque é a profissão dele. Ele, como pessoa, não tem nada de herói. Nada. Existe duas coisas diferentes ali. Existe o ser humano, que é um herói, e existe o herói que, tipo, é o herói de profissional, sabe? E é assim que eu enxergo o Endeavor até agora. Obviamente teve aquela parada daquele episódio, que eu não vou entrar em detalhes, que pra mim é um dos melhores episódios de todo o anime, que tem um Endeavor no meio. Tem. Eu não vou entrar em detalhe pra não falar de spoiler, tá ligado? Então, pra mim, eu só chamo o Endeavor como herói pela profissão dele, não pelo que ele é como ser humano, até agora. Eu sinto que a partir de onde eu tô, que o próximo episódio que eu vou ver é o 20, as coisas vão começar a fluir, as coisas vão começar a ser moldadas por conta daquele episódio lá. E aí, teoricamente, tende a melhorar. Mas ainda ele só trabalha como herói, ele não é um herói de verdade. Desejos. Ele de fato quer se tornar um herói e não tem nenhuma vontade ali de ser um vilão. Então a gente vai perceber o Shoto distante na escola, recusando amizade com o Inasa, sempre quieto ali nos cantos. É uma característica clara de alguém introvertido. Muita gente se identifica com essa característica. O cérebro do introvertido é mais sensível a estímulos sociais. Eu sou bastante introvertido também, isso é algo perfeitamente normal. Porém o Shoto pode ter um agravante desse distanciamento com as pessoas devido aos eventos que ele passou na infância. Ah, tá, ele ok. vai ter alguns sinais que podem indicar um transtorno depressivo maior, a famosa depressão. Ele não preenche todos os critérios, mas ele demonstra alguns traços. E ainda Sim. mais pegando todo o histórico de vida dele. Fora Concordo. esse distanciamento que ele tem dos colegas. O Shoto é alguém que sofre. Ele é aquela pessoa na escola que senta no canto, não tem muitos amigos, é bastante observador e por muitos momentos está com a cabeça baixa, dentro dos seus próprios pensamentos. E a gente percebe que depois desse evento da academia, depois da luta dele contra o Deku, o Shoto passa a aparecer em alguns momentos sorrindo, coisa que a gente não tinha visto ainda. E a gente percebe que com o tempo ele vai se adaptando. É interessante esse simbolismo dele usar o poder do fogo. É como se de fato ele estivesse se completando. Ou seja, ele está se tornando quem ele realmente é. Então essa convivência que ele vai tendo com o pessoal ali da escola vai fazer ele ser mais sociável, ter um novo significado na vida, mesmo ele tendo essa dificuldade. Aí galera da live aí, toma cuidado por favor, tá? Pra não me dar spoiler. Eu ainda estou no episódio 19 da 4ª temporada. Cuidado, não me dá spoiler, pelo amor de Deus. Senão você vai ser banido e não vai ter perdão.
dificuldade em alguns momentos de entender sentimentos, ele não entende algumas situações, em alguns momentos ele vai ter uma espécie de recaída. Pensa só o tanto que é complexo pra ele. Ele vai se olhar no espelho e ver a parte do pai dele, da pessoa que o maltratou. Ou seja, não tem como ele fugir disso. E ele vai aprendendo a conviver com isso gradativamente. E eu acho que o mais incrível é que Shoto não tentou descontar todo esse sofrimento nas outras pessoas, igual o pai dele fez. Ele está tentando fazer diferente do pai. Ele não quer repetir os mesmos erros. E aos poucos ele vai obrigado pela raid. um grande desenvolvimento dele no anime. O anime de Boku no Hero faz muitas coisas intencionais. E apesar de parecer apenas um anime de luta, ele tá muito longe de ser só isso. Mas ele vai trazer muitos debates interessantíssimos sobre questões importantes da vida. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e ainda vai ter muita psicologia dos animes. Até mais! Quem viu os meus reacts pra esse episódio da luta do Midoriya com o Todoroki, sabe o quanto que eu me arrepiei, o quanto que eu me impressionei, o quanto que eu amei principalmente o diálogo do Midoriya com o Todoroki. E a forma como isso se desenvolve, ainda mais pelo simples fato de que eu tenho um pai ausente. Legal que nesses vídeos de psicologia dos animes, eu tô meio que desabafando sobre todos os meus problemas psicológicos. Daqui a uns 5 vídeos o próprio Rafael vai conseguir fazer vai conseguir traçar um perfil psicológico da minha pessoa, de tanto que eu falo sobre mim nesses vídeos que eu vejo sobre ele. E aí, Danks, tudo bom? Pô, na minha opinião... Não, eu nem terminei o meu raciocínio, né? E quem viu também o react sabe a quantidade de ofensas que eu proferi na direção do Endeavor quando o episódio tava acabando. Cara, o Endeavor é um personagem que eu nunca imaginei. Tipo, quando eu comecei o anime, eu falei, cara, eu vou odiar o Bakugou pra sempre. Não tem como alguém ser pior que o Bakugou. Aí eu conheci o Endeavor. Aí eu falei, caralho, comparado com o Bakugou, mano, o Bakugou é tipo um cachorro fofinho que só quer amor, comparado ao que o Endeavor é, velho. Eu até comecei a gostar mais do Todoroki por conta do meu ódio pelo Endeavor. E cara, aquele diálogo do Midoriya com o Todoroki naquela batalha me fez tão bem, chat. Vocês não têm ideia do quanto me fez bem. Quer dizer, quem viu o react sabe o quanto que eu fiquei bem. Quanto que ouvir aquilo do Midoriya e ver a reação do Todoroki, ver que ele entendeu o que era pra ser feito, o que ele precisava fazer, sem ajuda, sem conexão alguma com o próprio pai, aquilo ali me fez tão... Nossa senhora, cara. Ah, bicho. Só que, velho, deixa eu ver o que o Harry falou. Por isso que o Boku no Hero é meu anime favorito. Ele desenvolve muito bem cada personagem no seu ritmo, tanto físico quanto psicologicamente. Talvez se eu tivesse assistido One Piece antes, ele seria meu preferido. Então, Harry, eu amo muito One Piece por conta disso também, sabe? A forma como os personagens são desenvolvidos e como eles realmente crescem ao longo do tempo. Eles vão crescendo não só em poder, mas a personalidade, a história, tipo, me lembra a forma como a história e o universo é desenvolvido, principalmente nos personagens de Boku no Hero, me lembra muito o que o Oda faz em One Piece, só que num ritmo mais rápido. Só que não é porque é um ritmo mais rápido que fica acelerado, que fica tipo, que você fica agoniado querendo que acalmasse um pouco. Não, ele sabe o ritmo perfeito. Não é à toa que depois que eu comecei a assistir One Piece, assistir Boku no Hero, certos episódios em One Piece me deixam um pouco agoniado por serem arrastados demais. Porque eu me acostumei ao ritmo de Boku no Hero. Tem certos episódios de One Piece que eu fico assim, velho, pra que isso?
Tem certas coisas que acontecem nos próprios reacts de One Piece que eu tô fazendo pra galera, pros membros do YouTube, pros subs da Twitch, que eu fico assim, tomara que... O Rairo e outros subs vão poder dizer, tomara que isso acabe logo. Tomara que ande logo. Por favor, não enrola. Porque parece que o mangaka de Boku no Hero, a equipe de animação de Boku no Hero sabe o ritmo ideal. Tem horas que o One Piece acerta, sim, mas de vez em quando eles erram no ritmo. O episódio fica assim, porra, não aguento mais isso aqui não, cara, termina logo. Peraí, se eu acho que o Endeavor tem perdão, cara, olha, ele foi um puta de um filho de uma puta, né? Egoísta pra caralho, egocêntrico pra caralho. Só que nunca é tarde na vida pra se aprender, né? Eu não acredito que, tipo, o Endeavor seja imperdoável, tudo que ele fez. Sim, ele pode se tornar um personagem incrível no futuro. Eu tenho certeza que ele vai se tornar um personagem foda. Só que, de alguma forma, ele precisa ser punido pelo que ele fez. Vocês concordam comigo? Alguma coisa precisa acontecer pra puni-lo. Não tô tipo dizendo, alguém importante morreu, ele perdeu os poderes. Você não pode sair impune. Deu pra entender? Tem como ele se tornar uma pessoa melhor e virar um ser humano decente, um super-herói decente também. O foda é ele se tornar esse ser humano decente sem ser punido pelas suas más ações do passado. É isso que eu acho. Eu acho particularmente que o Endeavor precisa de uma liçãozinha. Mas não precisa ser algo grave, ele só precisa ter um choque de realidade. A gente viu o Lapso naquele episódio lá que ele tava conversando com o All Might. A gente viu lapsos de que tem potencial pra ele aprender. Só que ele precisa de um choque maior. Não precisa ser algo traumático pra tipo, deixar ele destroçado psicologicamente. Mas ele precisa de um choque sim. Isso aí que você tá certo, Alexandre. Pra ele ter perdão precisa de um pouquinho de redenção, mano. Eu sinto que ele vai se tornar um personagem foda até o final da história. Respeitado, admirado. Não da mesma forma, mas algo próximo ao que o All Might foi. Mas ele merece e precisa de uma leve puniçãozinha aí, tá? Só acho. Uma surra do filho dele tá de bom tamanho? Não sei, cara. O Todoroki dá uma lição nele? Talvez. Mas eu acho que não precisa ser físico. Só tipo, ele tentar fazer alguma coisa contra um super vilão que é mais fraco do que ele, ou que ele subestima e no final esse super vilão destroça ele. Ou então tipo, esse super vilão derrota ele sem fazer tanto esforço físico, tá ligado? Consegue escapar de alguma forma. E aí ele perceber que, tipo, nas atitudes que ele teve durante essa luta, ou pra confrontar o vilão, ele fez merda. E isso, por consequência, deixou alguém perto da morte, alguma coisa do tipo. Não precisa matar ninguém. É só assim que eu vejo, tá? E aí, Rafa Jack? Eu acho que é o limite, eu acho que é o necessário. E a partir desse choque, juntando com as outras experiências, do tipo, ver o filho se desenvolvendo e crescendo a reputação de uma forma que não tenha ligação com o próprio pai, vendo outros alunos da UA que não vieram de famílias perfeitas, como no próprio caso do Deku,
ou até mesmo talvez a Tsuyu, a Uraraka, o Tokoyami. Tipo, ele vê que você consegue uma boa reputação, você consegue ser amado e admirado sem precisar ter um sangue real de você ter mega força. Você não, tipo, ia ser legal um super-herói, um aluno da UA que não tem uma individualidade muito roubada, ser admirado, ser respeitado pela população, sendo que não for pela força, mas sim pelo caráter, pelas atitudes, pelo comportamento. E são essas coisas, sabe? Não, mas o Mirio tem uma individualidade roubada, lixo. O Mirio tem uma individualidade mega roubada. Eu tô falando de personagens que não tem essa pegada de ser muito forte. Tô falando de gente meio tipo do grupinho ali um pouquinho mais abaixo da galera que tem as individualidades roubadas. Deu pra entender? Mas eu acho que ele tem redenção. Eu acho que vai chegar um momento da redenção do Endeavor. Mas como eu falei, ele precisa passar por uns sustinhos. Se ele não passar por uns sustinhos assim e entender as merdas que ele fez pra se tornar uma pessoa melhor só pensando, não tem graça. Ele precisa de alguns choques de realidade. Na verdade não é roubada, mas pra quem não conhece como funciona, por exemplo, o público geral vai ser individualidade roubada. Então, pra mim é roubada pra caralho, Harry. Você ser intangível, cara. Porra, você é intangível e atravessar a superfície sólida ao seu bem querer, isso é roubado pra caralho, porra. Muito roubado. Mas aí, já chega, pra mim já chega, tá ligado? A gente já falou demais, já conversamos demais, esse final de vídeo deve ficar longo pra porra. Mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse react. Também quero agradecer a todo mundo que ficou na live até o final, a gente tá fechando a live agora. Até a próxima e eu fui.